enquanto tentavam chegar às praias. A metade deles estava fora da batalha, já no fim do dia. A primeira série deles conseguiu desembarcar poucos homens que ficaram abaixados perto da grande muralha que havia na praia. Pela tarde, os fuzileiros já haviam ocupado a praia até a primeira linha de defesa japonesa. Às 15h30, a linha de defesa japonesa estava quase a mesma, com exceção de alguns pontos que os americanos ultrapassaram. Com a chegada dos tanques, a linha já havia recuado para posições chamadas de Vermelho 2 e Vermelho 3. À noite, a linha já havia recuado meia ilha e estava próxima das vias principais. No segundo dia, os fuzileiros levaram suas metralhadoras pesadas e as tropas japonesas costeiras foram eliminadas de seus postos de combate. No início da tarde, os americanos já haviam cruzado a pista de decolagem e ocupado postos de defesa abandonados ao sul. Perto das 13 horas, os americanos receberam uma mensagem dizendo que alguns japoneses atravessaram os bancos de areia que ficavam no extremo leste para a ilha vizinha, Bairiki. Alguns fuzileiros da 6ª Divisão receberam ordens de desembarcar em Bairiki para bloquear o caminho da retirada japonesa. Eles se organizaram com tanques e artilharia e começaram o desembarque às 16h55. A situação como um todo no final do segundo dia não era muito melhor que no primeiro. Toda a porção oeste da ilha estava sob controle americano. E também alguns pontos entre Vermelho 1 e Vermelho 2 ao redor das pistas de decolagem. Um outro grupo que se movimentava pelo campo aéreo estabeleceu-se na região sul contra o Preto 2. Os grupos não estavam em contato uns com os outros. As forças Vermelho 1, Verde e Vermelho 2 estavam muito distantes umas das outras. E as fronteiras ao norte entre Vermelho 2 e Vermelho 3 não eram contínuas. Apesar disso, os Estados Unidos começaram a vencer. Às 4 horas do dia 23 de novembro, no terceiro dia da ofensiva, que foi o último, o contra-ataque esperado finalmente aconteceu. Foi no local de uma expedição às 23 horas da noite anterior. Quando a batalha acabou, 1 hora depois, 200 soldados japoneses estavam mortos em frente às linhas americanas. A grande maioria morta pelo fogo da artilharia. Naquele momento, os japoneses tinham pouco para defender a ilha. Apenas 17 japoneses do exército original de 4.500 soldados sobreviveram. As perdas americanas foram impressionantes nessa batalha. Morreram 1.000 soldados americanos e 3.000 ficaram feridos, do total de 5.600 fuzileiros que desembarcaram. O ataque a Tarawa durou apenas 76 horas. E as primeiras horas foram uma lição sobre o que não fazer em um ataque anfíbio. A maioria das mortes ocorreu nas primeiras horas, quando os grupos que desembarcavam foram mortos ainda na água. A Batalha de Tarawa chocou os aliados, mas a experiência foi muito útil para todas as outras ilhas invadidas pelos aliados nos 2 anos seguintes da guerra. Quinto ato. Iwo Jima. Era uma ilha pequena e sulfurosa, sem nenhuma vida, mas sua posição era estratégica para os americanos e japoneses. O nome dela é Iwo Jima. Iwo Jima era solo em poder dos japoneses, parte do Japão que ficava a 1.046 quilômetros de Tóquio. Era administrada pelo governo metropolitano de Tóquio. E em 5.000 anos de história japonesa, nenhum exército havia tomado aquele solo. Para os Estados Unidos, a importância de Iwo Jima estava em sua localidade, bem no meio do caminho entre Japão e a base americana das Ilhas Marianas. Desde o verão de 1944, as ilhas de propriedade japonesa estavam vacilantes pelos novos ataques de longa extensão dos B-29. No entanto, os Estados Unidos não tinham caças tão protetores como a grande escolta das fortalezas coadoras. Muitos dos B-29 foram alvos dos caças interceptadores do Japão. Iwo Jima, com seus 3 aeroportos, era um local ideal para a base de caças escolta. E também era um santuário para os bombardeiros que voltavam do Japão. Por muitos meses, os japoneses sabiam que sua situação era grave.
Sabiam que, apesar de sua orgulhosa posição de ser um exército resistente, os americanos desembarcariam em Iwo Jima. Portanto, colocaram sua única estratégia no local para defender a ilha tão valiosa. Os japoneses defendiam Iwo Jima por 3 razões. A primeira, os japoneses não lutariam sobre o solo. Eles planejaram lutar o tempo todo embaixo dele. Abriram 1.500 buracos na ilha. Esses buracos se conectavam a 25 quilômetros de túneis. A segunda, a estratégia japonesa se chamava 100 sobreviventes japoneses. Aqueles que defendiam a ilha concordavam em não sobreviver. A terceira estratégia japonesa ordenava que cada soldado matasse 10 americanos antes que fosse morto. Era uma missão suicida. Era uma grande área com poucos japoneses. Em Tóquio, meses antes da invasão, o general Kuribayashi, comandante da ilha, disse: "Se os americanos tiverem muitas baixas, Washington pensará 2 vezes antes de lançar outra invasão ao território japonês." A estratégia japonesa de 100 sobreviventes japoneses é uma postura heróica que é glorificada em romances, peças e filmes japoneses. Isso toca no coração dos japoneses por causa da ideia de sacrificar um indivíduo por um bem maior. Bem antes da invasão, o general Kuribayashi escreveu à sua esposa: "Não deve esperar que eu sobreviva." Com o ataque lançado, as forças aéreas americanas cercaram a ilha com bombardeiros B-29 no mais longo ataque de toda a guerra. Por dias, as fortalezas voadoras lançaram toneladas de bombas em todas as posições da ilha. E, incrivelmente, esse grande bombardeio teve um efeito pequeno. Os fortes subterrâneos dos japoneses não sofreram muitos danos. 21.000 defensores do solo japonês que estavam dentro do solo vulcânico de Iwo Jima esperavam pelos invasores americanos. Os Estados Unidos mandaram mais fuzileiros para Iwo Jima do que para qualquer outra batalha. 110.000 fuzileiros e 808 navios. O comboio de navios americanos navegou do Havaí para Iwo Jima em 4 dias. Quando chegou, atirou contra a ilha durante dias antes das tropas desembarcarem. Na hora de lutarem por terra, os fuzileiros se depararam com metralhadoras e explosões vindas das posições japonesas. A cada metro, os fuzileiros se encontravam com uma rajada de tiros. No 10º dia de batalha de Iwo, os fuzileiros tiveram baixas de quase 13.000 homens. Enquanto os japoneses ainda dominavam o interior da ilha, os fuzileiros estavam nas praias. Eles também estavam no ponto mais alto da ilha, o Monte Suribashi. 5 homens da Companhia Easy, constituída pelo 2º Batalhão, o 28º Regimento de Fuzileiros e a 5ª Divisão da Marinha do lado americano da ilha, hastearam a bandeira americana, dando origem à fotografia de guerra mais conhecida. E possivelmente a imagem mais reconhecida na história da América. Apesar da grande perda de ocupações, os japoneses ainda mantinham uma forte posição. Kuribayashi ainda tinha um equivalente a 8 infantarias de batalha, um regimento de tanque, 2 artilharias e 3 batalhões, mais 5.000 armas e uma boa infantaria. O esforço para ocupar o platô Motoyama, incluindo Turkey Knob, levou quase 3 semanas. Os japoneses, na verdade, mantinham os fuzileiros em mira naquela área, e os túneis permitiam que os japoneses aparecessem em áreas seguras. Foi com armas como o tanque 8 Sherman, equipado com a marca número 1 da Marinha, o lança-chamas, que os fuzileiros forçaram os japoneses a saírem das cavernas. Com a área ocupada nos dias finais da batalha, chegaram às praias mais fuzileiros e armas. E a invasão prosseguiu para o norte para a ocupação dos aeroportos e do resto da ilha. A maioria dos soldados japoneses lutou até a morte. Na noite de 25 de março, uma força de 300 japoneses fez o contra-ataque final no campo de aviação número 2.
Os pilotos, engenheiros, fuzileiros do 5º Batalhão Pioneiro e do 28º Batalhão de Fuzileiros lutaram com os japoneses até o dia seguinte, mas sofreram muitas baixas, totalizando 100 homens mortos e mais 200 feridos. Quase toda a força japonesa foi morta nessa batalha. A ilha foi declarada oficialmente segura no dia seguinte. Dos mais de 21 mil japoneses de Iwo Jima, 20 mil morreram e 216 foram capturados. As forças aliadas sofreram aproximadamente 26 mil baixas e quase 7 mil soldados foram mortos em ação. Esse número é o equivalente a 1/3 dos fuzileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Esta foi a única grande batalha da Segunda Guerra Mundial em que os aliados sofreram menos baixas que seus oponentes japoneses. Mais de 1/4 das medalhas de honra que premiaram os fuzileiros da Segunda Guerra Mundial foram dadas pela conduta da invasão em Iwo Jima. Sexto ato. Vitória. Iwo Jima não foi a batalha final do Pacífico. Outras batalhas aconteceram. A mais conhecida foi a de Okinawa, travada na ilha japonesa de mesmo nome. A batalha ficou conhecida como Furacão de Aço e Tetsu no Ame, que significa chuva de aço em japonês. Esses apelidos referem-se à ferocidade da batalha, à intensidade do tiroteio ocorrido e o enorme número de todas as classes militares dos aliados. Os navios aliados e tanques de guerra atacaram a ilha nessa última grande batalha da Segunda Guerra. E, finalmente, no dia 6 de agosto de 1945, saído de uma base militar da Marinha de Taipan, protegida pelos aliados, um avião B-29 chamado Enola Gay soltou uma bomba atômica chamada Little Boy, pequeno menino, em Hiroshima. Esse ataque foi seguido por outra bomba atômica chamada de Fat Man, homem gordo, lançada em Nagasaki 3 dias depois. O efeito desastroso dessas novas armas provou ao povo e aos líderes japoneses que o fim da guerra era inevitável. Ao meio-dia de 15 de agosto de 1945, por todo o Japão, as pessoas se reuniram ao redor de rádios, em escritórios, casas, fábricas e também nas ruas. Mesmo a maioria não aceitando a ideia de uma derrota, esperou para ouvir seu líder clamando por uma luta até a morte. Com uma voz solene, o imperador Hirohito leu as primeiras palavras do comunicado imperial. Depois de muito refletir sobre as tendências gerais mundiais e o estado atual do império, decidimos resolver o problema atual recorrendo a uma medida extrema. Para os nossos indivíduos bons e fiéis, nós transmitimos agora nossas intenções. Ordenamos que nosso governo comunique aos americanos, britânicos, à China e à União Soviética que nosso império aceitou os termos da rendição. Com esse anúncio do imperador japonês, os fuzileiros receberam uma nova missão. A Força Tarefa 31 recebeu ordens de começar a ocupação do Japão. Os navios de combate TF-31 e seus marinheiros foram as primeiras forças a ocuparem a Baía de Tóquio. Mais uma vez, os fuzileiros haviam chegado e a situação estava sob controle.